conversarmos com ele. Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, boa tarde. O senhor está sempre de olho em algumas mudanças, temos mudanças a caminho, não que a pandemia vá acabar, mas a gente tem uma inflexão na curva e uma retomada paulatina da vida, não digo normal, mas da vida com alguma coisa que a gente conhecia, parecida com o que a gente conhecia antes. Quando a gente vai voltar do jeito que era antes? Fico pensando assim, um escritório que ocupava um prédio, 9 andares, 10 andares, 2 lajes enormes, ele vai botar todo mundo lá dentro de novo? O que vai acontecer com a rotina das pessoas? O que vai ser do efeito no mercado imobiliário? Essas mudanças do que a gente pode chamar de pós-pandemia, o que a sua experiência e a sua leitura indicam que deve mudar? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Olha, a única coisa que é certeza é que não vai ser o escritório de antigamente. Daí para frente, cheio de dúvidas, mas é seguro que vai mudar muita coisa. A começar do fato que muitas pessoas que trabalharam em casa nesse período, especialmente os mais jovens, não querem voltar ao escritório todos os dias, aquela mesma rotina anterior, e isso dificilmente vai acontecer. As próprias companhias estão hesitando, até hoje, eles voltam parcialmente, mas aí aparece uma nova versão do vírus e ficam em casa. Mas é seguro que não vai ser a mesma coisa do que antes. Segundo, é seguro também que nós teremos a cada dia menos gente no escritório do que era antigamente. Agora, não está evidente, cada companhia, eu acho, vai desenvolver a sua fórmula. Quais são as proporções dos que vão ficar em casa, quantas vezes vão ao escritório, como é que isso faz, porque tem muita gente nesse período, isso vai no mundo inteiro, mas aqui também, que não é só que não quer ir todo dia ao escritório, é que começou a trabalhar à distância em outra cidade. Inclusive, foi noticiado esses dias o desenvolvimento de um grupo dos chamados nômades, né, que se acostumaram a trabalhar em outros lugares, em qualquer lugar do mundo. Então, isso vai fazer ser mais difícil. Parece simples, mas é complicado a beça, né, porque todos os protocolos, as organizações de times vão ser diferentes. Além disso, muitas outras coisas vão mudar, que não é só escritório. Muitas viagens deixarão de ser feitas, vai continuar como é hoje, ser feito pelo Zoom, ser feito à distância. Experimentou-se com coisas novas, marketing à distância, assistência técnica à distância, medicina à distância. Então, Eduardo, vai ser uma mudança danada de complicado. E como tem só isso parece pouco e não é, mas ainda tem mais. Teve o desenvolvimento de muitas inovações tecnológicas durante esse período, né? Um exemplo que já está chegando no Brasil, esses grandes armazéns de centro de distribuição de mercadorias que o comércio e as grandes empresas usam, estão sendo automatizados com o uso de robôs, está crescendo exponencialmente. Isso aumenta a velocidade, mas em compensação desemprega um bocado de gente de qualificações médias que tinham um determinado tipo de ocupação e que não terá mais. Então, o segundo desafio não está nas empresas, está no país, no governo, na política pública. Como é que você consegue, eventualmente, retreinar essas pessoas para que eles não saiam do mercado de trabalho? E isso é tão mais difícil quanto menor é o volume de educação que cada trabalhador tem. Quanto menos habilitado, menos qualificado, vai ser mais difícil. O limite disso é o chamado nem-nem. Infelizmente, a pior pandemia, 30% dos jovens nem estuda, nem trabalha aqui no Brasil. O desafio de como lidar com isso para todos nós é gigante, mas não será como antes, para usar uma velha frase. Deixa eu lhe perguntar uma coisa específica, por exemplo. A gestão das cidades, ela se dá
por meio de uma interpretação das curvas históricas, que obviamente foram interrompidas na pandemia e estão sendo reescritas. Então as pessoas vinham crescendo, não, o número de pessoas numa cidade vinha crescendo, a taxa de imigração vinha sendo, enfim, com isso a gente tinha que fazer uma previsão de crescimento de transporte público. De repente vem a pandemia, plá, as curvas vão ser redesenhadas. As autoridades, imagino, têm que ficar olhando de novo, começa uma nova série histórica, ignorando o que acontecia antes, mas quanto de linha de metrô tem que ter? Quanto de transporte público tem que ter? Nos debates eleitorais para prefeito, o senhor há de lembrar, sempre diziam os candidatos, precisamos colocar um emprego onde as pessoas moram, pois a pandemia fez isso com uma precisão assombrosa, botou os empregos literalmente onde as pessoas moram. E, como o senhor lembrou, não vai ser de volta aos escritórios. Como é que essa pandemia vai redesenhar a administração pública, principalmente nas cidades? As cidades menores crescendo, podendo morar longe dos grandes centros. Isso vai ser uma transformação que a gente não tem como prever, imagino. Mas pela sua leitura, o que vem por aí? Realmente é isso mesmo. Você vê, por exemplo, linhas de ônibus, né? Se um número grande de pessoas vai deixar para sempre de ser usuário de uma determinada linha, elas têm que ser redesenhadas. Como você mesmo colocou, Eduardo, você não tem nem a série histórica para saber como vai ter uma coisa de tentativa e erro, né? A mesma coisa os serviços públicos, algo que você já tinha, tipo poupa-tempo, vai ter que ser cada vez mais feito à distância, né? Porque exatamente para se acomodar essas novas tendências. Então, esse é um desafio enorme. O maior está na área de educação desde sempre, né? Como é que você reprepara a gente que, enfim, perdeu a ocupação porque mudou a tecnologia, e especialmente como é que enfrenta esses desafios, né? Mas a política pública, de cima e embaixo, será desafiada por isso, né? E essa área do e-government vai ter que aumentar, vai ter que ser muito maior, até porque, né, eu posso trabalhar, prestar serviços em São Paulo, mas estar morando em outro município, distante daqui. Como é que faz as questões de tributação, ISS, como é que faz a cobrança e assim sucessivamente? É um mundo novo, né, Eduardo, que tem oportunidades, mas que tem desafios. E no caso do governo, a gente sabe que eles são sempre, lamentavelmente, lerdos, paquidérmicos, né? Mas, de qualquer forma, continua sendo cada vez mais importante que os governos, especialmente os municipais, que estão mais perto, mais próximos das pessoas, tenham cada vez mais a noção, né? Eles estão lá para servir o cliente. Um exemplo bem simples, já devia ter sido resolvido, é de 10 dias atrás, né, que o INSS disse que vai usar outros métodos do que a prova de vida presencial, né, que é um negócio antediluviano. Pessoas de 90 anos têm que se deslocar com dificuldade até um posto do INSS para mostrar que ainda estão vivos. Então, esse desafio que já existia, com esta mudança tão grande, ele ficou maior ainda. E isso deveria e deve ser um dos temas muito relevantes que interessam aos cidadãos, às pessoas, nessas disputas eleitorais que nós teremos aqui para frente. Pensa Brasil, Zé Roberto Mendonça de Barros, obrigado. Semana que vem a gente volta a conversar.